paz, Shalom de Alça, seja bem-vindo ao meu canal. Estamos aqui para fazer mais um vídeo para o entendimento da sua alma, que o Ruach Kadosh possa te encher nessa manhã aí, né? Ou à tarde, ou à noite, ou na madrugada, se você estiver assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo ao canal, né? Você pode se inscrever aí, é de graça, não é cobrado, né? Nós estamos aqui anunciando a palavra do Eterno, a palavra de Yahweh, a palavra do Todo-Poderoso, a palavra do seu Filho, para que você seja cheio, né? Se você quer conhecer mais um pouco da palavra, venha para o canal, venha conhecer, né? Sempre vou estar trazendo uma palavra, um louvor para a edificação do corpo, né? E hoje a palavra que vem vos trazer é o livro de 1 João capítulo 3. Na epígrafe está escrito assim: Deus é Pai e Santo, seus filhos são também santos? Aqui na epígrafe está Deus, mas nós sabemos que no nome hebraico, para que você está chegando agora, o nome do Criador não é Deus, é Yahweh. É o nome hebraico, é o nome Kadosh, ok? Mas aqui falou, se os seus filhos também são santos, para a gente saber se os filhos são santos, tem que andar no Pai e tem que andar no Filho. Então, nós vamos dar uma lida para entender o que o Eterno, o Pai, o Todo-Poderoso, nos trouxe esse conhecimento dentro das Sagradas Escrituras. Vedes que grande amor nos tem concedido o Pai, por ter se chamado filhos de Yahweh, chamados filhos de Yahweh. E de fato, somos filhos de Yahweh por essa razão. O mundo não conhece porque não conheceu a Ele mesmo. Por que não conheceu a Ele mesmo? Porque quando a gente vai para o livro de João, no capítulo 8, o nosso Salvador, ele faz uma discussão lá com os fariseus. Ele diz assim: disse Yahshua aos judeus que haviam crido nele: se vos permaneceis em mim e na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Aí Yahshua falou assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Aí respondeu eles: nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como tu sereis livres? Então preste atenção. Nós foi aqui fazendo um paralelo aqui entre o livro de João e o livro de 1 João. Aqui está falando que como você se torna filho, para ser filho, como que a pessoa vai conhecer o Pai e conhecer. E Yahshua veio para os judeus e começou a discutir: se vocês permanecerem em mim e credes, vocês conhecereis a verdade vos libertará. Presta atenção, qual é a verdade aqui? Amados, agora vós sois filhos do Criador, e ainda não se manifestou e haverá de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Como a gente vai ver como ele é? Presta atenção, os 12 apóstolos, ele viu Yahshua quando Yahshua ressuscitou, e quando Yahshua subiu aos céus, ele estava subindo, e Yahshua estava sendo glorificado, um corpo já transformado. E aquele anjo disse: varões galileus, por que vocês estão olhando? Da mesma forma que ele foi, ele virá. Então os apóstolos viram Yahshua, o nosso Salvador, sendo glorificado. Mas e você, viu? Não, você sente através do Ruach Kadosh, mas você vai vir quando ele vier. Mas como é que você já sente a presença dele? Através da palavra verdade. Nós vamos combater a verdade com a mentira. Essa é a palavra que vem ao vosso coração. Quer ser filho? Tem que viver na verdade. Na verdade, você tem que pregar para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos, para o seu tio, para os seus primos, seja para quem for, para o teu patrão, viver na verdade, mesmo que custe a sua vida, viver pela verdade, mesmo que custe o seu emprego, pregar para o seu patrão, não importa, para o seu amigo, você tem que pregar a verdade. A verdade, ela sempre vai estar acima, sempre acima. Aí falou assim:
e assim mesmo se purifica todo nele. Tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado da transgressão é a lei. Então sabemos que o pecado da transgressão é a lei. Que é a lei? É aquele quando matava muitos sacrifícios, novilhos, os judeus matavam e nunca cessavam de matar. Então, Yahshua quando veio para os judeus lá no livro de João, o que aconteceu? Yahshua pregou para eles a verdade, só que eles não aceitaram. Eles achavam que eles estavam livres, mas eles estavam presos na lei, né? Eles queriam falar de Abraão, mas eles não seguiam a obra de Abraão. Por quê? Porque Abraão entregou Isaac. Entregou Isaac como o amor ao Criador. Assim o próprio Pai entregou o Filho. Isso é uma tipologia, entendeu? Mostrando o amor. Então, Yahshua falou, mas vocês procuram me matar, porque eu vim do meu Pai e falo as palavras do meu Pai. Se vocês tivessem Abraão como pai, vocês seguiriam as obras de Abraão, né? Porque Abraão é pai de nação, não é verdade? Então vamos continuar. Aí fala assim, sabeis que nele se manifestou para tirar o pecado, e nele não existe pecado. Então quando Yahshua veio, ele veio nascido de mulher, de uma virgem, né? Ele compadeceu através do Ruach Kadosh, do Ruach do Pai. E ele veio, ele andou aqui. Quando ele passou pelas águas de João Batista, ele não tinha pecado, mas ele falou assim, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Ali foi só uma lavagem espiritual de entendimento, para que todos que passavam no Rio Jordão ali, que estavam pegando, ia levar o seu sacrifício, os seus cordeiros, até lá, Yahushalã, até o templo. Então, todos que estavam passando ali já se purificavam de uma forma de consciência, porque João falava, aplanai-vos o caminho, arrependei-vos, porque eu não sou digno de desatar a sandália, eu não sou digno de fazer o mesmo processo, o mesmo caminho de morrer por vós, porque aquele que é santo, ele vai fazer isso por você, o sacrifício vivo do próprio Pai. E quando Yahshua batizou nas águas, o que aconteceu? Veio uma voz vindo do céu, e uma pomba dizendo, esse é meu filho que me compraz e que me alegro, porque esse filho era digno, ele era digno de fazer o verdadeiro sacrifício, que não tinha pecado, porque ele que tira o pecado, entendeu? Através da sua morte e da sua ressurreição, novidade de vida. E ele fala assim, e todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não viu e nem conheceu. Eu sei que todos aí não foi numa época dos discípulos, não está na época dos discípulos, né? E nem os profetas viu Yahshua, né? Mas hoje você pode sentir a presença dele através do Ruach Kadosh, né? Que quando aconteceu lá no capítulo 2, né? Desde o capítulo 1 até o capítulo 2, o nosso Salvador falou que ia para o Pai, e ali falou, esperai aí, eu vou derramar sobre vós o Espírito Kadosh sobre vocês. Ali a casa se encheu da presença do Eterno para pregar a sua ressurreição, pregar a novidade de vida, pregar o amor, o arrependimento. Pregar arrependimento, como ele estava pregando para os judeus lá. Os judeus, eles tinham a Torá, mas não tinham a Torá verdadeiramente no coração. Estavam só vivendo aquilo, pecando, pecando, pecando. Agora, do verdadeiro sacrifício, acabou. Porque aquele que vive nele não vive pecando. Não vive pecando. Se você gosta do pecado, você será aniquilado. Infelizmente, essa é a realidade, porque a Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, fala, o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito é a vida eterna. Então fala assim, continuando, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, para isso se manifestou o filho do diabo, para destruir as obras do diabo. Então aquele que vive pecando, 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 que gosta do pecado, infelizmente, é filho do diabo. É filho do diabo. E eu vou te provar aqui, que isso é a palavra ideal do seu filho Yahshua HaMashiach. Como eu estava falando para você, agora no livro de João, no capítulo 8, teve aquela discussão. E Yahshua estava discutindo com os judeus, né, porque estava dizendo que eles não eram presos, porque eles tinham Abraão como pai. Só que acontece, Yahshua começou, se vocês conhecessem a verdade vos libertará. Né? Só que eles interrogaram Yahshua, só que Yahshua replicou e falou assim para eles, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E ele falou,
O escravo não fica sempre na casa, mas o filho sim, para sempre. Se você é filho, você tem que voltar às veredas antigas. O que é veredas antigas? Voltar para o Pai em espírito em verdade. Porque o Pai fala no teu entendimento aqui. Ó. Volta para Ele, arrependa daquilo que te afasta dele. Qual que é? Já começa pela mentira. Mentir para si mesmo. Você não pode mentir para si mesmo. Porque se você quer o Curu Kadosh dentro de você, ele jamais vai mentir para você. Porque ele que te consola, ele que te guia, ele que te fortalece todos os dias. E fala assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem seis que sois descendência de Abraão, contudo procurais me matar. A mim, palavra não está em vós. Então os judeus queriam matar Yahshua. Porque falou: se vocês permanecem em mim, porque Yahshua era verdade, vocês estariam vivendo a obra de Abraão. Porque essa era a obra de Abraão, viver na verdade. Né? Só que aqueles, dentro desse contexto aqui, eles queriam matar o Salvador. Né? Porque o Salvador era um Yaldim, um judeu, da mesma sanguinidade dele. Só que, porém, um dos mandamentos do Eterno é não matar. Só que os judeus estavam querendo matar Yahshua, então quer dizer, eles estavam transgredindo, vivendo no pecado. Por quê? Porque se você viver no pecado é a transgressão da lei. Por isso que Yahshua nos libertou da lei. Nos libertou da lei, para você não viver em transgressão. Entendeu? Para ficar matando novilho, e quer dizer, e nunca cessar o pecado. Mas através de Yahshua, você vivendo no espírito Kadosh, no fogo, você consegue cessar o pecado. Tá entendendo? Porque ele que reme os seus pecados, através do seu sangue. E aqui, vamos para o versículo 44. Dentro dessa discussão de Yahshua, por que a diferença entre filhos de Yah e filhos do diabo? Porque se você vive pecando, realmente você não conheceu o Pai, você não conheceu o Filho. Infelizmente essa é a verdade. Se você vive... Eu vou para onde que eu quero, lá no livro de Gálatas, falar sobre o fruto do Espírito lá. Lá fala assim no versículo 44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Ó. Jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala que ele é próprio, porque mentiroso é o pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não credes. Então, Yahshua falava da verdade, falava que ele era o filho de Yahweh, ele veio, eles não receberam Yahshua. Yahshua curava, libertava as pessoas. O próprio Caifás tinha anunciado que viria um homem e tinha que morrer por toda aquela nação. Eles sabiam das profecias, eles conheciam a Torá, mas não estavam vivendo isso, vivendo a verdade. Eles estavam transgredindo o templo lá, transgredindo todo o templo, fazendo o templo do pai de comércio. Aí o que Yahshua teve que fazer? Teve que vir a profecia, derrubar aquele templo e fazer, ele abriu o véu, ele fazia a própria propiciação do sacrifício vivo, para que você entrasse no Santo dos Santos, você se tornasse um sumo sacerdote, ele como sumo sacerdote, você agora chegasse ao Filho para chegar ao Pai, para a remissão dos vossos pecados. Olha que lindo isso, que maravilha, tremendo isso. Mas, aqui para se tornar filho, se você não se achega a ele, não viver no Espírito, você jamais vai ser filho. Nós não somos servos. Quando a gente fala modo de servir, é de fazer a obra, de servir e fazer a obra. Mas nós somos tratados como filho, porque o filho conhece o pai. Aqui Yahshua conhece o pai, porque o filho sabe o nome do pai e invoca o nome do pai. Aqui eram discussão de judeus. Eles falavam em hebraico, falavam o nome Kadosh. Então, Yahshua falava, se você conhecesse o pai, você ia me conhecer. Porque o Pai me enviou, eu estou no meu Pai e o Pai está em mim. Porque a palavra que fala é a palavra do meu Pai. Aleluia. Louvado seja Yahweh. Né? Então, a verdade, ela é tudo para se tornar filho. É o confessar. Você que está aí, hoje, confessa os vossos pecados. Se achegue a Ele, confessa o nome de Yahshua HaMashiach. Esse nome hebraico, esse nome Kadosh, esse nome vindo do céu. Esse nome veio do céu. O anjo Gabriel trouxe para Miriam. Miriam, coloca o nome dele. Yahshua significa Yah é a salvação. Olha que lindo.
Iau é a salvação. É a salvação da tua alma, para que você volte ao reino como um sacerdote real, para estar junto com os anjos, as milhares e a milhares, milhas de anjos lá, louvando e cantando, aleluia, 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 louvado seja aquele que é digno de ser adorado. Então, nós estamos vendo aqui que a mentira não pode prevalecer, porque a mentira ela é destruidora. Ela destrói amizade, destrói amigos, famílias. Ela não deixa ter união. Não é verdade? Você já mentiu? Eu já menti. E não é bom. Né? A gente fica com a cara envergonhada com a mentira. Né? Vai tentar expulsar um demônio no pecado. Você achando que o diabo vai mentir para você? Você achando que você vai conseguir expulsar o demônio dele se estiver na mentira? Jamais. O diabo vai falar assim, você é um pecador. Você não jamais vai tirar um demônio de uma pessoa se viver no pecado, se não tiver na unção da verdade. Você vai cirandar e jamais você vai expulsar um demônio. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, o apóstolo Paulo, ele estava passando dentro de uma região e lá tinham judeus exorcistas. E eram filhos de sacerdotes, 7 homens. Ele foi expulsar um demônio. Esse demônio falou, eu conheço Paulo e conheço Yahshua Hamashia e sei quem é vós. Dentro do texto fala que aquele demônio bateu naqueles 7 homens e deixou aqueles homens nus dentro da casa. E lá eles falaram o nome do Salvador. Lá eles usaram o nome do Salvador, mas não expulsaram. Por quê? Porque não continham verdade naqueles sacerdotes. Eles apanham, sofrem. Enquanto você viver aí na mentira, você vai morrer no pecado. O pecado vai destruir você, vai roer você por dentro. Vai te roer você. E como você é escravo do pecado, você tem que vos libertar. Como é que é liberto? Viver na verdade. Nenhum homem consegue viver se ele não realmente não conhecer a Yahweh e conhecer seu filho, para ter vida em você. Se você viver aí pecando, gostando do pecado, o pecado vai te destruir. Tudo aquele que permanece nele não vive pecando. E todo aquele que vive pecando não viu o Criador e não conheceu o Criador, não conheceu o seu filho. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Por quê? No livro de Romanos fala que o Pai, ele não poupou nem os anjos e não poupou o seu filho. Se ele não poupou o seu filho, irá poupar você? Irá ter um julgamento. Você deve se redimir. Você deve aí agora confessar os pecados e acertar, plane seu caminho. Confesse ele, vive para ele. Morra por ele. Tem um reino te esperando. Maravilhoso. Maravilhoso. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Confirmou lá no livro de João 8,44. Né? Ele não se formou na verdade. Ele vive errando, vive pecando. Ele decaiu. Né? E o Filho de Yahweh se manifestou para vos libertar. Para vos libertar. Né? Espero que essa palavra possa encher a tua vida, trazer entendimento. Né? Eu poderia falar muito mais coisa aqui. Né? No livro de Tessalônica fala que o Criador ele permitiu a operação do erro. Né, que as pessoas deixaram da verdade e deram ouvido mais à mentira. Então a mentira hoje ela está propagando. Mas os filhos da luz que se entregam estão aí para combater as trevas. Nós não somos da noite, nós somos do dia. Nós estamos aqui para iluminar a sua vida como lâmpada para os vossos pés, para entendimento. Creia na palavra, irmão. Não endureça o seu coração. Vai e busque o eterno de todo o teu coração. Não há mais barreira. Não tem mais barreira.
Aonde você estiver aí, você pode confessar o nome dele, você pode aceitar ele e viver para ele e para ele. É para ele. Vive para ele. Porque ele merece você. Que o amor do Pai e o amor do Filho esteja em você. Que você possa aceitar ele aí, aonde você estiver, né? Ele vai receber você de braço aberto. Ele vai mudar a tua história. Qual que é a tua história que vai mudar? Ele vai fazer você como um renovo. Como um cordeirinho que nasce, que sai pulando como rebento, ó, pulando de tanta alegria. Essa é a alegria do Ruach Kadosh. Não importa se pai, mãe, amigos te abandonar, você pode saber que ele nunca vai te abandonar. Você sempre vai ter alegria verdadeira. Sempre vai ter alegria verdadeira. Vai estar dentro de você. Porque o Ruach Kadosh está dentro de vós. Essa é a mensagem. Vive na verdade. Foge da mentira. Porque a única solução para a salvação é viver na verdade. A iniquidade, ela será destruída. Quem vive na iniquidade, quem vive no fruto do pecado, assim como eu disse, né? Eu vou voltar lá e ler para fechar isso aqui no livro de Gálatas. Né? Deixa eu pegar aqui o livro de Gálatas. Gálatas 5, do versículo do 18 em diante. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, porque a lei é transgressão. Por que transgressão? Porque Yahshua nos libertou, para que não haja mais condenação, porque os judeus estavam na transgressão da lei. Por isso que eles nunca vão conseguir ter remissão, porque eles ainda esperam o Salvador chegar. Mas quando eles acreditar que Yahshua veio em espírito, agora temos que confessar ele, aí sim haverá mudança. O fruto do Espírito estará dentro deles. As obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias, coisas semelhantes a essas. A respeito de todas eu vos declaro, como já outrora, vos preveni que não herdarão o reino de Yahweh, os que tais coisas praticam. Isso aqui são só quem vive na mentira. É obra da carne. Quem está na carne vive nessa. Glutonaria, bebedice, lascívia, facções, inveja, porfias, lascívias, idolatria, feitiçaria. Isso são obras da mentira, porque a carne chama para tudo isso. E a diferença da verdade, quando você está com fruto, é o espírito do o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas, não há lei. Viu como que Yahshua nos libertou? Não há lei. Não há lei. Não há lei. Né? E os que são de Yahshua HaMashiach crucificaram a sua carne com suas paixões e consciência da mente. Sai da mentira. Paixões e consciência da carne. Sai da mentira. Eu podia prolongar muito aqui, mas o vídeo já está longo. Eu creio que já deu um grande entendimento para você, para o teu espírito, né? Que você possa estar passando esse vídeo para frente, se alimentando, né? Se você não entendeu, ouça de novo. Ouça de novo. Isso é bom, né? Passa para frente, ouve com um amigo seu, para que você possa aprender. Também ensinar outras pessoas, né? Seja também um mensageiro do Eterno para levar a mensagem e de pregar o Evangelho. Hoje nós temos a rede de internet para anunciar. Não tenha vergonha. Não importa se o teu canal tem 1 inscrito, 2, ou 3, ou 4, ou 5. Anuncia. Anuncia. Se você não veio para agradar homens, você veio para fazer a vontade dele. É dele. É de Yahweh, vontade de Yahweh. Em nome do seu filho, Yahshua HaMashiach. Aleluia. Tchau.